Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, de novo aqui no meio do mato, trazendo para vocês mais um vídeo. Brincadeira. Pois bem, gente. Tinha falado no último vídeo sobre a Santa Igreja, né? E espero que vocês tenham entendido, mas eu vou resumir aqui. Basicamente, aquilo que eu quero que vocês entendam é que a Igreja não é uma trivialidade. Porque ela não é simplesmente uma instituição humana, como alguns pensam, mas também não é simplesmente uma instituição espiritual. Mas o Senhor, que é Deus, que se fez homem, esteve aqui conosco ao morrer na cruz. Antes disso, também, ele instituiu a Santa Igreja, que através do sacramento do batismo, por meio deste sacramento, une a nossa alma com a alma dele. E assim, isto é a Igreja, a união da alma humana com a alma de Cristo por meio do batismo. E essa união faz com que outras pessoas também se unam a ele. Pois bem, vários batizados unidos a Cristo. Aí está a congregação, que faz o nome eclésia, igreja, que é essa união. A nossa união como pessoas humanas está na nossa união com Cristo, que é Deus. E por isso que isso é fantástico. Porque não é só uma coisa humana, não é simplesmente uma coisa desse mundo, não é um clube, não é algo que alguém criou, não. O fato de ter sido Deus que criou a igreja, justamente, faz com que isso seja muito mais. Porque talvez aqui nós ainda não entendemos o que faz essa união. O fato de eu estar unido a Cristo desse modo, o fato de eu estar unido às outras pessoas desse modo, mas se eu olho para nosso Senhor, se eu então o conheço, e quando eu chegar no céu, vou compreender bem o mistério de quem Ele é, e o mistério que se realizou em mim através dos sacramentos, e também o mistério do meu ser, porque nosso Senhor me criou com um propósito. Quando chegar no céu e compreender essas coisas, aí sim, talvez aí eu vou entender a grandeza de ser inserido na igreja, entender a grandeza disso que nós já hoje vivemos, porém ainda não entendemos, né? E um pouco desse mistério é justamente a comunhão dos santos, porque, veja, é nela que se descreve um tanto da grandeza que é a igreja. Porque, veja, ela não começa com as pessoas, ou seja, a minha união com outros membros da igreja. Não, ela começa na minha união com Cristo. E no que isso faz? Ou seja, isso dá as consequências do fato de nós estarmos inseridos na igreja, de sermos batizados. Eu disse que, justamente, a igreja se resume nisto: a união da alma humana com a alma de Cristo, a minha união, enquanto humanidade, em Cristo. Só que, bom, essa união, o que mais próprio de unir um ao outro é o amor. O batismo, ele já nos faz unidos a ele. Mas justamente como eu havia dito, se eu quero me tornar católico, eu tenho que me tornar santo. E o que é santidade? É amar a Deus. Se deixar amar por ele e amá-lo de volta. E isso faz com que esta união fique perfeita. Mas já, somente com a união batismal, como nós estamos verdadeiramente unidos a Cristo, do mesmo jeito que funciona o corpo humano, pela analogia de São Paulo, se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, todos os nutrientes que alimentam as células da cabeça também alimentam as células do corpo. O que nutre uma parte, nutre outra. Os anticorpos de uma parte ajudam a combater o mal em outra parte. E justamente isso. A partir do momento em que nós somos unidos a Cristo, naquele instante nós já começamos a ter os méritos de Jesus. Então, nós recebemos a sua salvação. Então, os sacramentos é o primeiro meio da comunhão dos santos nesse quesito do mérito. Porque através dos sacramentos, tudo aquilo que Nosso Senhor fez na cruz nos chega. Veja, batizados, nós somos lavados pela água que jorrou do coração de Cristo.
morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Se caímos de novo no pecado, o seu sangue nos lava na confissão. E aí nós podemos ter o estado de graça, a amizade com Deus e o céu novamente. E nisto nós encontramos com Ele, morto, que já não morre mais, e ressuscitado, como que imolado, vivo como que imolado. Ali, nas suas chagas, nós o vemos no sacramento da comunhão. E por aí vai, todos os outros sacramentos. É justamente essa comunicação do coração de Cristo ao nosso coração, uma comunicação de graças, uma comunicação que muda, que faz efeito na nossa vida e por aí vai. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Mas também, claro, veja, quando nosso Senhor, ele estava na cruz, eu havia dito para vocês que ele fez um sacrifício. E num sacrifício você faz 4 atos. Um ato de agradecimento, um ato de adoração, um ato de pedido de perdão e também um ato de súplica. Então, quando nós, no nosso íntimo, nós vamos ser com o Pai, ou mesmo com o próprio Jesus ou o Espírito Santo, enfim, é Deus, Deus uno e trino. Quando nós vamos diante de nosso Senhor, então rezamos, os nossos agradecimentos, eles só podem ser meritórios porque, justamente, nós o damos e então nosso Senhor, como que enxerta os seus méritos, as suas próprias obras nele. Então, o agradecimento, as graças de Cristo em nós. Quando nós pedimos perdão, não conseguimos ser aquela contrição perfeita, ou seja, aquele arrependimento perfeito, mas ainda assim somos perdoados, porque Cristo pede perdão em nós. Quando nós adoramos o Pai, nunca poderemos adorar e amar a Deus do jeito que Ele merece, mas o Senhor se agrada quando nós o adoramos, justamente porque para que pudesse receber de nós aquilo que é pouco que nós podemos dar, então ele enxertou de seus méritos, de seu amor, aquilo que é o nosso pequeno. Assim, ele recebe verdadeiramente aquilo que é nosso. E porém, para que nós não fiquemos constrangidos de nunca poder o amar com este mesmo amor que ele merece, então ele faz com que o nosso pouco se torne grande com a sua grandeza. E justamente, terminando, a súplica. Nosso Senhor crucificado, conhecendo todas as nossas necessidades, tudo aquilo que pediríamos e todas as nossas futuras orações, certamente encheu com seus méritos, já naquela época, os seus pedidos. Então as súplicas, os pedidos que ele fazia ao Pai por ele e pelos outros, também entram nas nossas pequenas súplicas e dão a elas a grandeza, o amor e esqueci a palavra, mas que Cristo tinha. E por isso que nós recebemos, então, a primeira comunicação dessa comunhão de santos se dá com o nosso Senhor. E porque nós todos estamos reunidos em Cristo, nossa alma unida à alma de Cristo, e todas as almas de todos os batizados unidos em Cristo. Então também há uma comunicação, também há uma comunhão com todos os membros da igreja. E justamente não só aqueles que estão aqui na terra, também com eles, de maneira não só visível, quando vamos à igreja ou qualquer coisa nesse sentido, mas de maneira invisível também. Mas com os santos que já estão no céu. Eles que viveram a mesma vida que nós, eles que são homens, mulheres como nós, humanos, que conhecem as fraquezas da vida, que conhecem também as seduções, não só do pecado, mas olha, tem tanta coisa boa que nós podemos conhecer, o amor das pessoas, a amizade dos outros, bons conselhos, boas palavras, bons livros, tem muita coisa boa nesse mundo. E que não necessariamente é uma coisa espiritual ou religiosa. São coisas boas e agradam a Deus porque são assim. E porque elas são boas. Na nossa ignorância, por vezes podemos olhar para elas e desejá-las ao invés de desejar o céu. E os santos também passaram por isso. Então, a coisa não é só a luta contra o pecado, mas a luta contra si mesmo. De reconhecer alguns bens, mas querê-los de um jeito que nós não podemos querer. Então, os santos, eles foram humanos como eu e você, e eles são humanos, não deixaram de ser humanos como eu e você. E justamente agora que eles estão no céu, conhecem a nossa própria fraqueza, porque é a fraqueza deles também, mas também conhecem a grandeza de Deus, o brilho de Deus e como Ele, de fato, consola tudo e supre tudo. Então, olhando para nós, não seria possível eles serem tão bons como eles são, amarem tanto a Deus e por amarem a Deus, nos amar tanto como amam e não querer fazer algo para ajudar a nós. Então, justamente, os santos que estão no céu, eles intercedem por nós
E nisso também está a comunhão dos santos. Essa intercessão contínua, deles olhando para nós como irmãos mais novos, rezarem e oferecerem os seus méritos daqui da terra a Deus, para que nós possamos nos converter, possamos nos santificar, ou conseguir aquelas graças que lhes pedimos. Mas não somente essa intercessão, mas justamente a comunhão de seus méritos. Santa Teresinha dizia para Nossa Senhora, né, que as virtudes dela, ou seja, da Virgem Maria, são de Teresinha, são minhas, ela dizia. O amor de Nossa Senhora é meu amor, tudo isso, porque justamente ela é a nossa mãe. E, bom, se tudo é de Cristo, né, como se dizia São João da Cruz, então os santos do céu são meus, as virtudes do céu são minhas, as virtudes de Cristo são minhas. Se Cristo é meu, então tudo isso é meu. Mas também por causa da comunhão dos santos nós podemos compartilhar e gozar desses méritos. E é muito bom pedir as virtudes dos santos de nossa devoção, né? Santa Teresinha, me dá o seu amor, me dá a sua humildade, para que eu seja humilde diante de Cristo e o ame com o seu amor, né? Então, isso é muito bom. E justamente eles são a igreja triunfante, mas unida em Cristo, como nós estamos unidos, é a mesma igreja, não tem distinção. De novo, porque a igreja não é uma instituição humana, mas é justamente essa união da alma com Cristo. Então, os santos que estão no céu são da igreja católica. Os santos que estão no céu, eles são membros da igreja de Cristo, que é a igreja católica. E nós estamos na mesma igreja dos santos. E isso deve nos fazer pensar, porque a nós foi dada a graça de estar no mesmo lugar e no mesmo patamar como membros da igreja daqueles que derramaram sangue por Cristo, que derramaram sangue para ver o nosso Senhor no céu, e ainda assim nós merecemos o mesmo que eles merecem hoje, porque já gozamos um pouco do céu, sabendo que a nossa alma toca a alma de Cristo. Então tente pensar nisso. Mas não somente com a igreja da terra e com a igreja celeste, mas com a igreja que está no purgatório, que é a igreja padecente. Eles que já estão salvos, eles que se decidiram pelo céu, mas que ainda não conseguem ver a Deus por causa desses apegos, nem sempre diretamente ao pecado, mas às vezes a coisas boas, porém humanas, que eles colocaram acima de Deus em algum grau. E por isso eles devem passar pelo purgatório justamente para que se tornem purificados, e assim eles possam ver a Deus. E a nossa comunhão com eles é semelhante à dos santos, porém nos é necessário rezar por essas almas, porque sofrem muito, sofrem sofrimentos do purgatório que são maiores do que qualquer sofrimento na Terra, né? Conta que, me parece, não sei se foram os 3 pastorinhos de Fátima ou se foi em outra visão, mas que Nossa Senhora, tendo mostrado o purgatório, eles pensaram, nossa, aqui é um inferno, muito ruim. Mas quando Nossa Senhora mostrou para eles o inferno, eles olharam, lembraram do purgatório e pensaram, ah não, lá era o céu, aqui que é o inferno. De tão ruim que é o purgatório, ele é semelhante ao inferno. Mas, de tão pior que é o inferno, faz com que o purgatório se pareça com o céu. Então, os santos que estão no purgatório, as almas salvas que estão no purgatório, elas estão sofrendo e por isso precisam dos nossos méritos, da nossa intercessão, não só em oração, mas também em méritos, em pequenos sacrifícios que possam tirar essas almas de lá o mais rápido possível. E para terminar, então, a nossa comunhão aqui enquanto igreja. E que eu vou dar o exemplo do exorcismo. Existem 2 tipos de exorcismos que se podem fazer. O exorcismo solene, que é aquele que é feito com os méritos da igreja e por intercessão da igreja, como um todo, em nome da igreja. E existe o exorcismo simples, que o sacerdote ele faz com seus próprios méritos, por assim dizer. E é basicamente isso mesmo. Tem um padre chamado Chad Ripperger, que é um padre americano, um exorcista, que ele fala, olha, antigamente, em tempos atrás, 500 anos atrás, os padres eles rezavam com exorcismo solene, que é esse que é feito em nome da igreja, e os demônios saíam imediatamente. Não era preciso fazer várias e várias sessões de exorcismo para que a pessoa ficasse liberta. Mas hoje se fazem várias e várias e várias até que a pessoa se torne liberta. Por quê? Porque justamente tem menos pessoas hoje fazendo sacrifícios pela conversão dos pecadores, rezando menos e assim adquirindo menos méritos para si e também para a igreja.
e por isso se demora mais para realizar o exorcismo. Mas às vezes, um padre vivendo em santidade, ele fazendo um exorcismo simples, que não é esse solene em nome da igreja, o demônio sai mais rápido do que com o exorcismo feito em nome da igreja. Por quê? Porque ele, tendo piedade, devoção, humildade diante de Deus, fazendo aquele exorcismo, seus méritos são tão eficazes que fazem com que o demônio saia mais rápido. Mas, porque a igreja, infelizmente, os seus membros não têm se comportado como católicos, acaba. Bom, caiu aqui, mas era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Lembrem-se, não confundam como se tivessem 13 igrejas. Não, é uma única, una, santa e católica e apostólica. E esta não é uma instituição humana, nem uma instituição simplesmente espiritual, mas uma instituição divina que consiste na união da alma humana com a alma de Cristo. E justamente por isso não são 13 igrejas, uma militante, uma padecente e uma triunfante. Não, é uma única igreja. Os santos que estão no céu, aqueles que estão no purgatório e nós que estamos aqui nessa terra, fazemos parte da mesma igreja, justamente porque aquilo que é o fundamento, que é a parte única e importante dela e que faz com que ela seja ela, é Cristo. Cristo que permanece no centro. Cristo que é a permanência e por isso não há distinção. Tá? Deus abençoe vocês. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.